vós sois a luz do mundo. Mais uma vez, vós sois a luz do mundo. Agora, para gravar e não esquecermos mais, vós sois a luz do mundo. Deus abençoe. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 4, do capítulo de número 5 ao capítulo de número 7, nós encontramos em algumas epígrafes de algumas Bíblias, na minha, por exemplo, está o Sermão da Montanha, as Beatitudes. E dos capítulos 5, 6 e também o 7, eles são chamados dentro da Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Para nós entendermos um pouco por que ele é chamado Sermão do Monte ou da Montanha, primeiro por causa da geografia. Jesus, ele acompanhado de uma grande multidão, ele vai a um determinado lugar onde a voz ela possa ser ouvida por uma quantidade maior de pessoas. Então ele sobe no monte, as pessoas estão lá embaixo, e então de lá ele começa a pronunciar palavras. E qual é a intenção de Jesus ao pronunciar essas palavras, e que hoje nós entendemos como Sermão do Monte, e o estudamos de forma separada e sistemática para um bom compreendimento, um bom entendimento da palavra do Senhor. É mais ou menos numa época a qual nós acabamos de passar e que rotineiramente nós temos, que é aquela chamada de eleição. Nós temos vários candidatos onde a pessoa apresenta o seu plano de governo, ela apresenta as suas propostas. Isso nós vemos vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidentes, eles apresentam a sua forma de governo. E aqueles que ouvem, cabe a decisão, aceitar esse plano de governo ou não aceitar esse plano de governo. O que Jesus está fazendo aqui é chamado também da carta magna do seu ministério. O que viria a ser essa carta magna? Jesus até então ele pregava, Jesus até então ele ministrava, ele curava, ele fazia maravilhas como lhe é de costume, como era do seu ministério. Só que chega um determinado ponto que a multidão cresce, a multidão agora ela já está bem uniforme, já está muito grande, e então Jesus agora ele sobe no monte e diz, vamos lá, se vocês querem me acompanhar, então este é o meu plano de governo. Jesus ele começa a apresentar para aqueles que estão lhe seguindo qual seria o seu plano de governo, porque governo da época era normal eles apresentarem um plano dizendo que se alguém lhe ferir, o fira também. Se alguém lhe magoar, também o magoe. Se alguém fizer alguma coisa contra você, também faça alguma coisa contra ela. E Jesus ele chega e nos versículos, logo de cara, os primeiros versículos, era muito claro qual seria o plano de governo do Senhor. Na época, uma pessoa chorar, um sistema militar muito forte, que era o romano, uma pessoa chorar, um homem se debruçar, ou abrir mão de certas coisas, ou não ligar por aquilo que dizem de você e para você, era um tanto quanto difícil se entender, porque a sociedade da época, ela era muito forte, principalmente os homens tinham que se impor. E Jesus começa logo no versículo de número 3, bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, o plano de Jesus estava um tanto quanto indo contra aquelas pessoas e aquele sistema da sua época. Talvez as pessoas olhavam para Jesus e diziam, olha, se nós seguimos este homem, certamente aqueles que vêm contra nós um dia vão se ver, porque esse homem faz coisas diferentes, esse homem ele traz coisas diferentes e por onde ele passa, ele sempre sai por cima e nunca sai por baixo. Só que talvez quando Jesus começa com o seu sermão, e aquelas pessoas que queriam talvez o seu ego um pouco levantado,
as pessoas que talvez queriam um plano de governo de um grande libertador político, aonde libertaria o povo de uma escravidão, aonde libertaria o povo de uma opressão. Não, Jesus ele apresenta um plano de governo diferente, porque as pessoas elas podem experimentar uma liberdade social, uma liberdade política, mas por muitas vezes estão presas dentro dos seus próprios sentimentos. Então Jesus ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então Jesus começa a apresentar o seu plano de governo. Para muitas pessoas na época, chorar era vergonhoso. No plano de governo de Jesus, chorar era honroso. Para muitas pessoas, você baixar a cabeça era um tanto quanto menosprezado pela sociedade, mas no plano de governo de Jesus, era honroso chorar, era honroso se debruçar, era honroso se curvar e reconhecer a grandeza de um próximo. Aleluia! E quando nós adiantamos aqui, Jesus agora está falando para os seus discípulos a responsabilidade de nós sermos sal da terra e luz do mundo. O que isto quer dizer, irmão Renato? Hoje vou estar falando da intenção de Jesus e qual era o tamanho plano, porque quando nós olhamos às vezes para a Bíblia Sagrada, deixamos passar algumas coisas, e nessa noite nós vamos entender e ver que alguns detalhes na Bíblia Sagrada, eles são de grande relevância, eles são de grande valia para que nós possamos entender qual é o nosso papel ao aceitarmos o plano de governo do nosso Senhor, porque Ele veio estabelecer um plano, Ele veio trazer uma libertação, Ele veio trazer uma salvação, mas não é uma libertação, uma salvação a qual eu e você desejamos, a qual eu e você queremos, a qual eu e você muitas das vezes entendemos como certa. Não, nós vamos entender que o plano que Ele nos traz é muito maior, é um plano perfeito, é um plano agradável, é um plano onde todos estão e todos são abençoados por Ele. Pois bem, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 4, nós vamos entender a origem da luz, porque quando Deus, na obra de sua criação, antes de fazer qualquer outra coisa, Ele disse: haja luz. Então vamos parar e entender o porquê é que antes dele criar os céus, antes dele criar a terra, antes dele criar o lugar aonde nós habitamos, antes dele criar tudo, a Bíblia vai dizer que ele disse: e haja luz. Então vamos entender que antes de existir a vida na terra, existia a luz, e ele também é a luz, porque a Bíblia diz que a luz estava nele e que o nosso Deus é a luz. Então vamos entender qual é a intenção e a valia da luz para a sua obra da criação. Nós vamos entender, por exemplo, que esta planta, mesmo sendo artificial, nós vamos entendê-la, que no mundo que nós vivemos, o mundo botânico, nós entendemos que para as folhas, para as árvores, elas terem a cor a qual elas têm, verde, é chamado na ciência, meu irmão, me perdoe você se tem um conhecimento maior do que o meu, eu tenho um conhecimento bem ralo, vou explicar bem ralo, mas para que você possa compreender o tamanho e o valor desta palavra. Quando Deus disse: haja luz, e depois Ele criou as ervas, depois Ele diz para a terra: produza brotos, produza erva de todo tipo. Não haveria vida na terra se antes do broto, se antes da planta, se antes, aleluia, das árvores existirem, não existissem a luz. Por quê? Porque a luz, ela absorve,
planta, ela absorve a luz do sol e faz com que as suas folhas mudem e a vida começa a florescer. Aí nas escolas, no tempo de escola, nós entendemos que é chamado pela ciência de um fator, aleluia, de uma obra chamada fotossíntese. E o que vem a ser esta fotossíntese é quando as plantas se alimentam da luz solar e através deste processo começa e desencadeia um processo de alimentação ou de cadeia alimentar aonde nós estamos inseridos. E o homem, o ser humano, está no topo desta cadeia alimentar, mas para estar no topo da cadeia alimentar, uma pequena planta precisou se alimentar da luz e então os pequenos animais começaram a se alimentar desta pequena planta. E nós vemos que um outro animal na cadeia alimentar maior do que ele vem e se alimenta deste animal. Por exemplo, um tamanduá que se alimenta de uma formiga. E então este tamanduá se alimenta. Não haveria vida para este tamanduá se não existisse aquela formiga, não existisse aquela planta e se não existisse aquela luz. E daí vai até chegar no topo da cadeia alimentar, aonde eu e você está inserido. Então, quando Deus disse, haja luz, Ele estava dizendo, precisa ter vida, é necessário ter vida. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em João, capítulo de número 1, versículo de número 5, a Bíblia está dizendo que Deus é luz. E nós, como obra de sua criação, por conta própria, nós não teríamos vida, porque a essência aonde nós nos alimentamos e nós nos alimentaríamos, nós não teríamos condições nenhumas de ter vida em nós mesmos. É por isso que ele disse, haja luz. E depois ele diz, eu sou a luz. É porque nós entendemos que sem Deus não há possibilidade de vida, que sem Deus não há perspectiva de vida, que sem Deus eu e você não seríamos nada, não estaríamos aqui. Portanto, é noite de entendermos que Ele é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Se puder me ajudar com um pouquinho de retorno aqui, se puder, se não der, não tem problema. E vamos adiantar aqui, quando Jesus estava caminhando no deserto, quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos aqui na terra, os discípulos, acredito eu, que eles tinham um grande privilégio. João capítulo de número 9, versículo de número 5, Jesus ele disse para aqueles que estão à sua volta, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Perceba que privilégio é esse, você andar do lado de alguém que é a luz do mundo, aquele que é doador da vida, aquele que transmite a vida. Nós entendemos por todo o caminho de Jesus, que aonde Jesus chegava, a vida ela resplandecia, a vida ela florescia. Perceba o tamanho e a dimensão do privilégio daqueles que andaram com Jesus naqueles tempos. Jesus ele se encontrava com um coxo e a vida para aquele coxo era prejudicada. Talvez para os dias em que nós vivemos, uma pessoa que manca, uma pessoa que tem um certo problema no seu corpo físico, talvez não seja excluído da sociedade, pelo contrário, tem benefícios, tem sustento, tem toda uma gama. Hoje nós temos todo um aparato para pessoas assim. Agora transmita o teu pensamento a um tempo muito antigo, onde a pessoa não tinha condições próprias para trabalhar, para desenvolver e trazer o teu próprio sustento. Acredito eu que esta pessoa vivia numa vida, numa sobrevida, num mundo onde era cruel. Se você não tem para dar, também não tem para receber. Não é muito diferente dos dias a qual nós vivemos, porém, existem meios para que esta pessoa possa ter
os seus ganhos. Agora, naquele tempo, uma pessoa que era manca, não podia trabalhar, ela não tinha sustento para a sua casa, ela não tinha sustento para a sua família, ela mal tinha sustento para ela mesma. E quando Jesus chegava para aquela pessoa e dizia: olha, levanta-te e anda, Jesus estava curando muito mais do que uma perna, muito mais do que uma dor. Jesus estava devolvendo a vida para aquela pessoa. Quando Jesus encontrou, eu já disse aqui na minha primeira vez, aquela mulher com fluxo de sangue, Jesus, ele curou muito mais do que um fluxo a qual não se estancava, porque na época Jesus, aleluia, bem entendia que uma mulher com fluxo contínuo, ela estava distanciada da sociedade. Perceba, 12 anos sem poder estar em sociedade, ir no mercadinho, ir na quitanda, abraçar um amigo, conversar com um grupo, ficar e dar um abraço no pai, dar um abraço na mãe. Quando Jesus diz para aquela mulher: mulher, você a partir de agora está sarada, está curada, era mais do que um fluxo que estava sendo curado naquele momento, era uma vida sendo devolvida. Então, quando eu olho para a Bíblia e Jesus diz: eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou aqui haverá vida, enquanto eu estou aqui pessoas vão ter dignidade, porque haverá vida. Perceba a dimensão e a alegria de viver do lado de uma pessoa aonde todos aqueles que iam ao encontro dele de cabeça baixa saíam de cabeça erguida, porque encontravam a vida, encontravam o privilégio de poder viver e viver bem. É isso que Jesus dizia: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele era a vida, ele era a esperança, ele era aquilo que as pessoas não encontravam. Ele trazia para a igreja, ele trazia para o povo, ele trazia para o coxo, ele trazia para o cego, porque ele trazia e devolvia a vida para aqueles que estavam à sua volta. Só que Jesus vira e mexe. Ele avisava para os seus discípulos: estou indo embora, vou me ausentar. Como lidar com esta situação? Enquanto ele está com a gente, o time está ganhando, só que toda hora ele está falando que ele vai embora, não vai estar mais no nosso meio. O que vai ser das pessoas que precisam de vida? O que vai ser dos coxos? O que será dos paralíticos? O que será dos cegos? O que será dos pobres? O que será das viúvas? Jesus, no seu sermão, ele apresenta um plano: olha, estou indo embora, mas a vida não vai, a vida vai continuar. Por quê? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Percebe a dimensão da responsabilidade? Quando nós entramos no plano de governo de Jesus, as pessoas vão vir até nós e as pessoas vão vir sem vida. As pessoas vão vir até nós sem perspectiva. As pessoas vão vir até nós sem perspectiva alguma. Mas quando encontrar e estar perto de nós, elas vão entender: no irmão Renato tem alguma coisa diferente. No pastor tem alguma coisa diferente. O que é que está diferente? Nele tem vida, nele tem alegria, nele tem uma luz que brilha. Que luz é essa? É a luz de Cristo, que brilha no meio da igreja, e o nome dele é glorificado. Oh, aleluias! Oh, glórias ao nome do Senhor.
Quando nós entendemos esta responsabilidade, nós entendemos que a igreja não pode se conformar com a apatia espiritual. A igreja não pode se conformar com a mornidão espiritual, porque tem muita gente que está morto espiritualmente dentro da igreja. Tem muita gente que já não anda mais espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, nós somos luz nesta casa, nesta terra. Então transmita a vida, transmita a alegria. Não deixe o diabo tomar a vida que há em você. Não deixe. Não deixe. Jesus, ele disse: vós sois a luz do mundo. Isso é de uma responsabilidade muito alta. Porque aquele que tem a luz não anda em trevas, porque nele está a luz. Talvez você entrou aqui essa noite, seus caminhos estão escuros. Você não sabe qual a direção tomar. Das duas, uma. Ou você ainda não conheceu essa luz, ou você está deixando a sua luz ser apagada. Eu quero trazer uma palavra para você aqui essa noite. Jesus, ele disse: aquele que está em mim é luz, porque eu sou a luz. Pessoas que estão deixando os casamentos serem frustrados. Está faltando luz nesse casamento, porque casamento é para ter vida. Tem muita gente que está deixando a tua vida ser minada, meu irmão. Aonde tem luz não tem morte. Aonde tem luz não tem bicho. Aonde tem luz não tem micróbio. Aonde tem luz não tem bicho que se prolifera. Aonde tem luz a vida. Aonde a luz a cura. Aonde a luz a libertação. Aonde há luz existe a glória, a manifestação do poder de Deus. Tem muita gente procurando a vida e andando por caminhos. Só que a Bíblia vai me dizer que Ele é a sua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então eu acho um tanto quanto difícil entender quando um crente, quando uma crente, ela não sabe a direção da sua vida. Porque a palavra é luz para o nosso caminho. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é o meu objetivo. Eu sei qual caminho trilhar e aonde ele vai me chegar. Quando ela é lâmpada para os meus pés, eu não ando tropeçando em qualquer coisa, em pedras, pedregulhos. Eu não ando caindo em qualquer buraco, porque eu sei aonde eu estou pisando, aqui é firme. Por isso eu quero vos dizer, se você não sabe por onde está andando, deixe que a palavra ilumine o teu caminho, que não será qualquer um que vai enganar aonde você está andando, não será qualquer pedra que vai fazer você tropeçar, porque Ele é luz para o nosso caminho, Ele é lâmpada para os nossos pés. Por isso que o crente não pode cair, o crente não pode viver em trevas, porque temos a palavra do Senhor, e ela ilumina o nosso caminho, a nossa vida, e nos traz vida, e não é qualquer vida, é vida com abundância. Vida com abundância. Vida com abundância. Você pode ter, aqui nós vemos em vários momentos, em vários períodos, as luzes se alternarem. Ora forte, ora mais fraca. Eu não estou dizendo para você ser uma luz que resplandeça em qualquer lugar, não.
Existem luzes fortes, fortíssimas. Existem luzes medianas. Existe aquela luz mais fraquinha. Pegue uma luz fraquinha. Acenda ela num ambiente totalmente escuro. Você vai notá-la de longe. A Bíblia diz em Isaías que tem gente que voa, tem gente que corre e tem gente que caminha. O Espírito Santo, ele sabe respeitar o limite de cada um, o limite de cada uma. Só que o interessante é, mesmo fraco, continua sendo luz. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, uma igreja foi elogiada, não é porque a sua luz brilhava muito, porque a Bíblia vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem muita gente no meio da igreja que ela se sente o tanto quanto constrangida, porque a sua luz brilha pouquinho, porque a sua luz quase não aparece, porque parece que ela quase não é notada. Eu venho trazer uma palavra para você, tanto aquele que brilha muito, quanto aquele que brilha pouco, não é a intensidade da luz que vai falar se você é ou se você não é. O interessante é a luz permanecer acesa, é a luz permanecer acesa. E a minha preocupação é, a tua luz continua acesa, a tua luz continua brilhando, a tua luz continua refletindo a glória de Cristo, a glória de Cristo, a glória de Cristo, a glória de Cristo Jesus. Tem muita gente querendo brilhar, tem muita gente querendo aparecer. Biblicamente isso não é errado, porque não dá para esconder uma cidade que é edificada sobre a luz. Biblicamente não dá para esconder. Se a pessoa tem a luz, ela aparece mesmo. Agora o que me preocupa é que tipo de luz tem brilhado na sua vida. Que tipo de glória que tem se apresentado na sua vida? Porque o homem, o ser humano, vira e mexe, ele deixa a luz do orgulho aparecer e brilhar mais. Vira e mexe, a luz da soberba aparece e brilha muito mais. Vira e mexe, aquele donzinho que você tem, aquele talento que você tem, você usa para tripudiar em cima das pessoas, quando na verdade esse negócio está por fora, porque quando Jesus, Ele reflete a sua glória na nossa vida, é Ele que tem que aparecer. Se nós olharmos, nós vamos compreender que muitos corpos celestes não têm luz própria. A terra, a lua, os planetas não têm luz própria. Só que quando, por exemplo, hoje, a lua está na frente do sol, e o sol está mostrando a sua luz para a lua brilha. Todos nós sabemos que a lua não tem luz própria, mas sabemos que ela brilha e traz uma beleza no meio da noite. Esse é o papel do cristão, porque o mundo já é em trevas, o mundo é escuro, o mundo é tenebroso. E quando nós falamos de mundo escuro, mundo tenebroso, falamos do mundo cheio de pecado, do mundo cheio de lascívia, do mundo onde a glória dos homens prospera. Mas se nós sermos aquele que transmite a luz, a glória de Deus, pode estar à noite, mas a luz do crente brilha.
Pode estar à noite, mas a glória de Deus resplandece. Aleluia, dentro da tua família, a dificuldade pode ser tamanha, mas se você transmitir a glória de Deus dentro da tua casa, tenha certeza de uma coisa: haverá vida dentro da tua casa. Pode ter certeza de uma coisa: se lá onde você trabalha, todo mundo está em trevas, mas se a luz de Cristo refletir na tua vida, haverá luz no teu trabalho. Se na tua escola os teus amigos pouco querem saber da glória de Deus, não seja como eles. Deixa a glória de Deus resplandecer na tua vida, abandonando o pecado e dando a honra e a glória para Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Quantas luzes nós temos aqui essa noite! Quantas luzes nós temos aqui essa noite! Oh, glórias ao nome do Senhor! Sabe o que é interessante? É que se alguém entrou aqui e a vida dele está em trevas, a nossa responsabilidade hoje é transmitir luz. A pessoa entrou de cabeça baixa, vai sair daqui de cabeça erguida. A pessoa saiu aqui, entrou nesta casa com muitos problemas. Em nome de Jesus Cristo, receba a vida de Deus na tua casa. Vida de Deus. Vida de Deus. Dona de casa sabe muito bem que um ambiente fechado, mau cheiro, animais esquisitos, proliferação de pestes, micróbios, bactérias e por aí vai. Uma das funções da luz, além de dar vida, é curar. Eu e você, sem a luz solar, falta vitamina no corpo. É prejudicial para a saúde. Se você ficar com um machucado tampado e ele não receber luz, quando você tirar este band-aid, ou este remédio que está envolto em panos, vai ver que ele piorou, não melhorou. Tem muita gente que continua vivendo com algumas coisas escondidas, tampadas. Meu irmão, é noite de tirar o band-aid. É noite de abrir a janela da casa. É noite de deixar a unção de Deus, a glória de Deus, a luz de Cristo entrar na nossa vida. Porque talvez nós estamos dentro de casa, a nossa casa espiritual, e tem tanta coisa ruim lá dentro. É tanto pensamento ruim, é tanta coisa ruim. É mal cheiroso, é desagradável. Não é bom. Entrar numa casa fechada é ruim. Somos templo e morada do Espírito do Senhor. A nossa casa não pode cheirar a pecado. A nossa casa não pode cheirar a concupiscência. A nossa casa não pode cheirar a adultério. A nossa casa não pode cheirar a fornicação. A nossa casa não pode cheirar aos prazeres desta vida. A nossa casa tem que cheirar o perfume suave do Espírito do Senhor, oh glória. Porque quando esse Espírito ele entra, ele faz uma limpa na casa. Se tem animais, ele coloca para fora. Se tem mau cheiro, ele coloca para fora. Se tem coisa ruim lá dentro, ele coloca para fora. Se tem machucado que não sara, ele cura.
É noite de abrirmos a nossa casa para Ele e deixar a luz de Cristo brilhar na nossa vida. Mocidade, deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida. Igreja, deixa a luz de Cristo brilhar na tua vida. Obreiros, deixa a luz de Cristo brilhar nas vossas vidas e sinta a glória de Deus na tua casa, na tua família, no teu emprego, no teu dia a dia. Receba a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. A nossa responsabilidade é muito sério isso. Vós sois a luz do mundo. Se você não brilhar, os teus pais podem morrer. É a fotossíntese. É a cadeia alimentar. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você não brilhar, meu irmão, teu casamento vai por água abaixo. Se você não brilhar, minha irmã, os teus filhos vão se perder. Se os obreiros não brilharem, a igreja pode sofrer. Se eu e você não cumprirmos com a nossa obrigação no meio da sociedade, a sociedade morre, a sociedade se apodrece, mas em nome de Jesus Cristo, sairemos daqui convictos de uma coisa: aonde eu colocar a planta do meu pé, haverá vida, haverá vida, haverá vida, haverá vida, e o nome do Senhor será glorificado. Oh, glórias ao nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Oh, aleluia. Dentro da minha casa não há espaço para a morte, porque lá dentro tem luz. Dentro da minha família não há espaço para a morte, porque lá brilha uma luz. Você pode confirmar no seu coração nessa noite: não aceite a derrota, não aceite o diabo, não aceite o maligno. Aceite a luz de Cristo na tua casa, a luz de Cristo na tua vida, e as drogas vão ter que ir embora, o alcoolismo vai ter que ir embora, a prostituição vai ter que ir embora, e todos vão olhar e vão dizer: ali tem vida, ali tem vida, ali tem vida, ali tem vida. Tem muita gente que prega tão bonito, mas não tem vida. Tem gente que canta tão bonito, mas não tem vida. É noite de você entender que o teu talento não é nada. Precisa da luz, da glória de Cristo, para que a igreja, o mundo e a sociedade possa ser cheio de vida, possa ser cheio de vida, possa ser cheio de vida, para a glória do nome do Senhor. Vós sois luz do mundo. Conseguimos absorver a dimensão dessa palavra? E você vai sair de um culto desse achando que a tua vida vai continuar da mesma forma. As trevas podem ser mais densas que for. Quando uma luz pequena acende, as trevas vão embora. Olha a dimensão da palavra. Em casa o negócio pode estar feio. No meu dia a dia o negócio pode estar feio. Como é de costume dizer, a coisa está preta. Uma luz acende, já não está mais. Uma luz acende,
e começa a ter uma esperança. Uma luz acende e você começa a acreditar. Uma luz acende, oh, glórias ao nome do Senhor. Sabe por que a igreja nunca vai perder a vida? É porque Cristo é o sol da justiça. Ele brilhou ontem, Ele brilha hoje e continuará brilhando eternamente. E enquanto nós tivermos Cristo como dono da vida e transmissor da vida, teremos a glória de Cristo manifestada nas nossas vidas. E todas as trevas, por mais escura que sejam, ela vai ter que dar espaço para a vida, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero dizer em alto e bom som para todos que entraram aqui essa noite: eu estou pouco preocupado o tamanho das trevas em que você está vivendo, mas estou preocupado com uma coisa: acenda a tua luz e você vai ver vida na tua casa, vai ver vida no teu ministério, vai ver vida no teu dia a dia. Aleluias, oh, glórias ao nome do Senhor. Eu, quando entendo essa palavra, as coisas mudam. E algo interessante é quando olhamos lá para o Antigo Testamento e vemos a construção do tabernáculo. Nós temos, como esse aqui é um candelabro, a casa era toda fechada. O sol do meio-dia podia estar a mais de 50 graus. Dentro do tabernáculo, luz nenhuma. Nenhuma. Escuridão total. A única luz que iluminava aquele ambiente eram as luzes que eram acesas nos candelabros, com azeite. O que eu tiro de lição para nós aqui essa noite? A luz de lá de fora não é a luz que ilumina o nosso tabernáculo. São luzes diferentes. O sol está brilhando no deserto 50 graus. Dentro do tabernáculo, se não for o candelabro, o sacerdote não consegue fazer nada. Isso é para mim e para você. O que está funcionando lá no mundo não pode funcionar nos nossos ministérios. O que está funcionando lá fora não pode funcionar no meio da mocidade, da juventude. O que está funcionando lá fora não é padrão para iluminar o teu casamento. Não é padrão para iluminar a conduta dos teus filhos. Não é padrão para você direcionar alguma coisa. Dentro do tabernáculo, a luz que brilhava era a luz do candelabro. Para nós hoje, o candelabro é a presença gloriosa do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Aleluia! É esta luz que tem que permanecer acesa no meio da igreja. Aleluia! O que funciona lá fora não funciona dentro da igreja. O que funciona no mundo não funciona na minha família. O que funciona na sociedade não funciona no meu dia a dia. Mas a partir do momento que o Espírito do Senhor ilumina a minha casa, tenha certeza de uma coisa: assim como o sacerdote entrava no tabernáculo e fazia os sacrifícios e fazia todo o seu trabalho, quando o sumo sacerdote vier visitar a nossa casa, encontrará luz, irá fazer maravilhas no nosso tabernáculo, e o nome dele continuará sendo glorificado para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória.
Tira esse negócio da cabeça. Luz do mundo é a luz do mundo. Mas brilha forte, não importa. Mas ela ilumina, não interessa. Mas ela dá certo, não quero saber. Porque quem toma conta da minha vida é Ele. Quem é responsável pela minha vida é Ele. Quem dirige os meus passos é Ele. Quem me acompanha é Ele. Quem traz a cura para mim é Ele. Quem traz a libertação para mim é Ele. Quem me coloca em lugares altos é Ele. Quem dá a providência na minha casa é Ele. Portanto, nesta noite, deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida, porque Ele cuida, porque Ele orienta, porque Ele capacita, e Ele diz: eu dou vida, e dou vida com abundância. Eu dou vida, e dou vida com abundância. Oh glória, quantos acreditam nessa palavra? Oh, glórias ao nome do Senhor. Então chegue em sua casa hoje diferente, aleluia, transmitindo vida, transmitindo alegria, transmitindo paz. Saia daqui revestido, cheio do poder de Deus. Quando alguém se levantar e tentar derrubar-te, acredite numa coisa: a luz de Cristo brilha e ela não apaga. Então entenda, a glória de Deus está sobre você, e de você ela não sai. A luz de Deus está sobre você, e de você ela não sai. Não sai. O diabo tenta e tenta. Ele é tentador. Ele tem carteira registrada e assinada para isso, para tentar e atentar. Mas o nosso Deus é um Deus glorioso. É um Deus que transmite vida. Você já parou para pensar? Os médicos, eles abrem o corpo humano, tira o coração, tira o pulmão, tira isso, tira aquilo. Só que a maquininha diz que ainda tem vida lá no corpo. Que negócio curioso, né? Eles nos viram de ponta cabeça. A gente só está a carcaça. Tiram tudo. E a maquininha ainda está lá. Pi, 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 pi. Dizendo, ainda tem vida lá. Ei, podem estar tirando muita coisa da igreja, mas a vida, não. Ei, a maquininha Espírito Santo, ela continua lá, pi, pi, pi. Aí estão tentando acabar com a igreja, a maquininha está lá, pi, pi. Oh meu irmão, oh glórias ao nome do Senhor. Oh, meu coração está fervulhando aqui essa noite. O mundo está dizendo, agora eu acabei com a igreja, e a igreja continua com a vida. Oh, glórias ao nome do Senhor. Isto implica em dizer, podem acabar com os planos, podem acabar com os projetos, podem acabar com a saúde física, mas Ele continua com a igreja, e a igreja não para. A igreja continua, 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 a igreja continua. Ora calamanda calamandara calassuri kimitaraia. Podem nos tirar tudo. Acabaram com seus sonhos, né? Destruíram seus projetos, né? Estão querendo acabar com teu relacionamento, né?
Enquanto tem vida, ainda há esperança. Enquanto tem vida, ainda há solução. Enquanto há vida, o corpo não morre. Ô meu irmão, com a permissão do pastor, posso? A igreja, por favor, se coloque em pé.